juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Embainha Tua Espada, a trajetória de um político no mundo espiritual. Psicofonia de Luiz Antônio Mileco Filho, pelo espírito de JP. Esse livro, meus amigos, foi escrito em 1999. Já vai para 25 anos. E vejam, meus amigos, quanta violência acontece no Brasil. Muitas dessas violências estimulada pelos próprios dirigentes do país, pelos próprios administradores. Tudo isso é muito triste. Vamos pensar nisso tudo. Mas vamos continuar com o livro narrado por JP. O drama de Fernandes. Duas surpresas aguardam todos aqueles que abandonam o corpo de carne. A primeira é exatamente o prosseguimento da vida. Uma vida estuante, cheia de imprevistos e contratempos para os que ainda não transcenderam a si mesmos. Uma vida em muitos pontos semelhante à da Terra, com agravantes aqui, atenuantes ali. A segunda é o encontro de nós mesmos. Que dinâmica psicológica e emocional a se agitar-se dentro de nós. As dúvidas que houvermos acalentado se dissipam algumas, agigantam-se outras, porque se durante a vida terrena somos incompetentes na compreensão da trama do destino, após desencarnarmos, lá se transforma em formidável quebra-cabeça que nos espanta e enlouquece, enquanto mãos amigas não se estendem para nos socorrer. Creio haver esboçado pálida síntese do que ocorreu comigo. Agora, devolvido a mim mesmo, orientam-me no sentido do trabalho e do autoconhecimento. Dentre os serviços a serem prestados, devo escrever, informar como outrora, todavia, sem os vícios e distorções de outros tempos. É necessário que eu faça de minha pena um instrumento a serviço do ideal crístico, a fim de queimar etapas e preparar o futuro. Começo, pois, a narrar uma história que certamente merecerá reflexões. Fernandes, chamemo-lo assim. É um pseudônimo, o nome verdadeiro não vai dizer. Havia regressado à espiritualidade fazia algum tempo. Amava profundamente um espírito com quem, apesar disso, tinha assumido pesados compromissos no terreno afetivo. Essa alma querida regressaria ao plano físico, enquanto que a ele cabia permanecer no mundo espiritual, em razão de um preparo mais profundo para futuros embates. Desse preparo, por solicitação sua, fazia parte a permissão de seguir de perto aquela a quem dedicava tão extremado carinho. Renasceu ela na Rússia czarista. A menina crescia, filha de camponeses, também camponesa. As ideias da revolução começaram a fervilhar e ela, adolescente, arrebatada e idealista, imediatamente passou a assimilá-las. Entre orgulhoso e preocupado, Fernandes, invisível, seguia de perto sua bem-amada, não lhe perdendo um só passo. Durante esse período, ele viveu duas experiências sérias e profundas. A primeira, ele tentou superprotegê-la, poupá-la o mais possível, buscando desviá-la de provas difíceis que ela deveria sofrer, em função de seu crescimento espiritual. Foi Fernandes severamente repreendido por seus instrutores, que o advertiram de que ele se afastaria dela se continuasse nessa trilha. A partir daí, sua tática mudou. Restringiu-se a encontros noturnos, sempre que possíveis, enquanto ela abandonava o corpo físico através do sono. Nessa ocasião, ministrava-lhes conselhos mais ou menos claros, mais ou menos discretos, que ela, na maioria dos casos, registrava durante a vigília sob a forma de intuição ou inspiração. Fernandes chegou a viver momentos de profundas angústias. Seus conselhos, embora quase sempre registrados, nem sempre eram atendidos. Petrovina, esse nome da moça, caracterizava-se por uma vida interior tumultuada e apaixonada, que oscilava entre dois extremos: o ódio exacerbado à aristocracia e o amor profundo pelos necessitados. Quantas crianças famintas e tiritantes de frio agasalhara ela em seu seio. Quantos aristocratas eram vitimados graças às tramas das quais ela participava, revolucionária e intempestiva. Fernandes continuava a segui-la imperceptível, silencioso e atento. No entanto, ele próprio, e essa foi sua segunda experiência mais difícil,
passou a viver um drama inusitado. Assistindo em loco às reuniões por ela frequentadas, ouvindo as doutrinações a que era submetida, foi assaltado por dúvidas terríveis. Sabia que a vida continua após a morte, pois ele próprio era um espírito desencarnado num mundo de desencarnados. Conhecia a realidade de um poder transcendente ao homem e ao universo. Não ignorava as leis cósmicas, como da reencarnação, da evolução, mas e as desigualdades sociais, flagrante as atrocidades promovidas pelo poder? E os abusos da religião, que acoberta criminosamente esse poder em nome do próprio Deus? Sua visão da sociedade e do mundo foi alargando e aprofundando, e a dúvida cada vez mais terrível o consumia hora a hora. Entre os próprios desencarnados, encontrava Fernandes quem esposasse, embora parcialmente, as ideias materialistas de Petrovina. Nosso amigo não teve outra alternativa senão recorrer aos mentores da instituição, a que era vinculado no plano espiritual. Expôs a um deles, com clareza e sinceridade, tudo quanto o inquietava, e o mentor não se escusou em esclarecê-lo. Fernandes, meu amigo, compreendo tuas inquietações. Entendo que a indignação te varre a alma ante as injustiças sociais que reinam na terra. Percebo que te repugna o uso indevido do nome de Deus. Vejo ainda que te acabrunha haver pertencido na terra a uma sociedade tão hipócrita quanto aquela cuja vida atualmente acompanhas. Contudo, irmão, peço-te que reflitas. Os adeptos das ideias hoje defendidas por tua amada querem libertar os oprimidos, mas quem libertará os opressores? O marxismo defende a ascensão de uma classe, mas e a penúria espiritual do que compõe as classes dominantes? É necessário sim romper o cativeiro em que vivem aprisionados milhares de criaturas, mas não nos esqueçamos de que é o mesmo cativeiro a aprisionar senhores e escravos. Fernandes, os que agora lutam pela liberdade serão os tiranos de amanhã. Breve terás conhecimento do que entre eles se travarão intermináveis e acirradas disputas pelo poder. Serão lutas dentro e fora das fronteiras da Rússia, e elas causarão muito derramamento de sangue. Breve os poderosos de um e de outro lado, sem se atreverem a se lançarem uns contra os outros, disputarão a hegemonia do mundo através de guerras promovidas entre os pequeninos, que lhes obedecerão à liderança e ao domínio. A verdadeira guerra, porém, a dos grandes contra os grandes, dar-se-á nos bastidores diplomáticos, na esfera da indústria bélica, e não haverá em conta senão, exatamente, os interesses dos poderosos. Não creias num socialismo destituído do espírito. Fica sabendo, Fernandes, que participamos de todas as suas inquietações. Também nós desejamos um mundo melhor, em que a propriedade legítima seja aquela que se dirija ao bem de todos, em que a igualdade se consolide e respeite as diferenças, em que a liberdade comece no íntimo de cada um. Não te iludas, a sociedade e o ser humano hão de transformar-se ao mesmo tempo, ou nada mudará no mundo. É preciso orar e lutar pelos oprimidos, mas é preciso também apiedar-se dos opressores. É indispensável estar-se ao lado dos que sofrem, mas é imprescindível, outro sim, que nos compadeçamos dos que pensam que não sofrem, que nos compadeçamos dos que pensam que não sofrem. Companheiro, a luta da tua amada é justa em sua essência. E um dia, os verdadeiros ideais da fraternidade abalarão e transformarão o mundo. Peço-te, porém, que não te precipites. Espera mais um pouco, acompanha em nosso nome. Recordar-lhes-ás mais tarde muito do que ela já sabe, embora aparentemente o ignore. Ensinar-lhe-ás que a verdadeira revolução não derrama sangue e foi deflagrada há quase 2000 anos, a partir do mais humilde dos burgos de Judá. Que essa história cale fundo em nossos corações, no momento atual. Não lhes aconselho apatia ou capitulação. Não era esse o meu feitio.
Não lhes falo da indiferença. A indiferença adoece. Estou, porém, aprendendo que a não violência é o único caminho, embora o mais longo. Oremos pelos corruptos, pelos opressores, pelos que enganam, porque se estamos de braços com eles, algo deles ainda repercute dentro de nós. Somos, direta ou indiretamente, os construtores do mundo atual. Convençamo-nos disso e reconstruamos tudo. Quando tivermos de erguer a cabeça contra o poder corrupto, contra a tirania, contra o despotismo, não nos esqueçamos de que a tirania, o despotismo e o poder corrupto são doenças. Evidentemente, se alguém tem um acesso de loucura que ameaça destruir bens e seres humanos, é preciso contê-lo. Mas é necessário que o amemos. Conter os loucos não é violentá-los, nem matá-los. Meus amigos, no começo dessa leitura eu lembrei que esse livro foi escrito em 1999, muito, muito longe de tudo que nós estamos vivendo hoje, no século XXI. Meus amigos, ninguém pensava no que estaria acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia. Ninguém pensaria no que está acontecendo no mundo todo. Inúmeras guerras, inúmeros embates entre partidos de direita e de esquerda, palavras de ódio contra os imigrantes. Vamos pensar nisso tudo. Esse livro é de providencial importância. Vamos lê-lo com carinho, vamos divulgar para quanto mais pessoas puderem ler e conhecer essas verdades proféticas, porque o livro foi escrito em 90, na década de 90 do século passado. Vamos continuar em breve no próximo capítulo.